Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Palavras de Vida pela Rede TV Fé, programa que é promovido pela Igreja Presbiteriana Pioneira de Brasília, situada na Terceira Avenida, Área Especial 7, Lote J, no Núcleo Bandeirante. Nós estamos com culto presencial em todos os domingos, às 19 horas, e você é o nosso convidado. O tema de hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos à leitura do texto. Em Filipenses, capítulo 4, dos versículos 10 a 13. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Amados irmãos, o apóstolo Paulo foi quem escreveu a carta aos Filipenses, e a visão tradicional entende que Paulo escreveu aos crentes de Filipos durante o final de seu aprisionamento em Roma, cerca de 61 ou 62 anos depois de Cristo Jesus. E o tema desta carta, Paulo escreve para encorajar os crentes a perseverarem com alegria no Senhor Jesus, a despeito das dificuldades presentes e das circunstâncias penosas e adversas em que eles estavam vivendo por causa da perseguição religiosa. O propósito desta carta é encorajar os crentes fiéis e incitá-los a mais humildade, unidade e paz por meio da busca resoluta de Cristo e da semelhança em Cristo Jesus. É interessante que nesse texto, amados irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre os donativos que ele havia recebido desta igreja amada, que foram levados por Epafrodito. E o apóstolo Paulo, ele relata exatamente acerca desses donativos que ele havia recebido, então, no momento de grande dificuldade em sua vida. Deus o assistiu e Deus renovou o seu favor sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas o ponto fundamental aqui é que ele não enfoca no donativo, mas sim na graça soberana do Senhor, e que ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer circunstância da vida. Em toda e qualquer situação, o apóstolo Paulo ele menciona aqui um aprendizado, uma maturidade cristã. E hoje, então, nós vamos falar sobre esse aprendizado, a vivermos, então, um contentamento, como o apóstolo Paulo aqui muito bem menciona, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ao olharmos para esse texto, amados irmãos, nós observamos, então, aqui três importantes informações sobre como nós devemos, então, viver um contentamento diário em toda e qualquer circunstância de nossas vidas. Nós estamos num contexto de Setembro Amarelo, que é preventivo ao suicídio, pois nós vemos nos dados alarmantes um crescimento muito grande dos suicídios, inclusive no nosso país e pelo mundo afora. E o Setembro Amarelo foi criado pela Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul para prevenir, então, o suicídio e ensinar as pessoas a buscarem a vida. E é interessante que nesse texto aqui fala exatamente sobre isso, sobre um contentamento, porque o que leva a pessoa a cometer o suicídio?
ela perder o significado da vida, ela perder a satisfação na vida, perder o contentamento. Existem muitas pessoas insatisfeitas no contexto em que nós estamos vivendo por causa da pandemia, por causa do isolamento, por causa da crise econômica, por causa da crise social, por causa da crise moral em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas desesperançosas, muitas pessoas desacreditadas, muitas pessoas insatisfeitas, descontentes com a vida que estão levando, descontente com a família que tem, descontente com o comércio, descontente com essa pandemia, descontente por ficar em casa, descontentes. E aqui, amados irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus verdades essenciais, palavras de vida, para que possamos enfrentar essa pandemia numa outra dinâmica, numa dinâmica de contentamento em toda e qualquer situação. E a primeira verdade, a primeira palavra de vida que nós temos nesse texto aqui, dentro desta carta, que é uma carta considerada a carta da alegria, mas que também é uma carta que pode ser considerada a carta do sofrimento, porque por diversas vezes o apóstolo Paulo ele fala das suas algemas, das suas cadeias, da guarda pretoriana, do padecer por causa de Cristo. Ele fala da doença mortal de Epafrodito, da igreja que passava por situações adversas, de Cristo Jesus, que se humilhou até a morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, é uma carta que fala sobre sofrimento. Mas nesse contexto de tanta privação, de tantos infortúnios, o apóstolo Paulo ele ensina algo extremamente fundamental para nós nesta noite, que é: alegrei-me sobremaneira no Senhor. E a primeira palavra de vida que nós temos aqui nesse texto sobre aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, é que o nosso contentamento deve ser no Senhor. Nós devemos ter uma vida satisfeita em Deus. Nós devemos ter a nossa fonte de alegria no Senhor. No versículo 4 do capítulo 4, o apóstolo Paulo já havia incitado os filipos a se alegrarem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele então, no versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui então nós temos esse aprendizado da vida do apóstolo Paulo, que apesar das adversidades, dos infortúnios da vida, ele se diz contente, satisfeito no Senhor, porque era o Senhor a sua verdadeira alegria. A fonte de insatisfação no coração das pessoas é exatamente por aquilo que elas almejam ter, almejam conquistar, ou então elas vislumbram em coisas dos outros e passam a desejar as coisas dos outros e passam então a alimentar uma insatisfação em seu próprio coração, quando na verdade deveriam ter essa satisfação em Deus, essa alegria no Senhor, esse realizar de vida no Senhor, onde o Senhor é o maior tesouro, onde o Senhor é o maior privilégio. As pessoas deixam de ter essa alegria e essa satisfação em Deus para buscar a satisfação em coisas desta vida. O salmista, no Salmo 73, ele fala que os seus pés quase se resvalaram, pouco faltou para que se desviasse os seus passos,
pois ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele cita uma série de benefícios dos ímpios que não se preocupam com Deus, mas depois então vem a justiça e a ira de Deus. E aí o salmista então volta ao caminho da satisfação em Deus, quando ele diz lá no versículo 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Amados irmãos, nós devemos então aprender a viver nesta terra, tendo a Deus como o maior tesouro em nossas vidas. Nos satisfazermos em Deus, termos uma plena satisfação, uma alegria plena no Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala num contexto de cadeia, de cárcere, de algema, onde ele poderia então descrever a amargura, infelicidade, insatisfação, ele então incita uma alegria indizível num contexto de privação, num contexto de dor, no contexto de isolamento, no contexto onde ele era privado de ir e vir, mas esse contexto não fez com que ele se tornasse uma pessoa má, uma pessoa infeliz, uma pessoa depressiva, uma pessoa com ideações suicidas. Pelo contrário, ele diz nesse contexto de grande adversidade, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí ele fala que a sua alegria estava exatamente no Senhor, Deus Todo-Poderoso. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista também diz, a minha alma suspira, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Toda a satisfação, ela só é plena e verdadeira quando ela está centralizada em Deus. Há uma segunda verdade aqui, uma segunda palavra de vida, num contexto de ações suicidas e de grande sofrimento em que nós vivemos. A palavra de Deus nos ensina a nos encher de satisfação, de contentamento em toda e qualquer situação, com um coração grato a Deus e aos outros. O que de fato dissipa a insatisfação do coração, da alma, da mente, é nós preservarmos um coração grato a Deus. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, algemado junto à guarda pretoriana, na cadeia, padecendo necessidades, privado de sua liberdade, sendo perseguido, mas não desenvolveu um espírito de ingratidão a Deus, e nem tampouco às pessoas. Ele tinha tudo para ser uma pessoa infeliz, insatisfeita, uma pessoa que vivia em murmuração, mas pelo contrário, aqui, quando ele recebe os donativos da igreja, ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Eu digo isso não porque eu recebi os donativos, eu digo isso porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e em toda e qualquer situação o meu coração está em paz com o meu Deus. Amados irmãos, quando o apóstolo Paulo ele menciona aqui que ele havia aprendido, ele demonstra então um espírito de gratidão a Deus, pois ele reconhece que aquele donativo, aquela assistência vinha da parte de Deus a ele, mas ele também se volta aos irmãos em Filipos para agradecê-los, para expressar gratidão. É interessante, amados irmãos, que ele menciona aqui que ele recebeu tudo e tinha abundância. O apóstolo Paulo, ele observa que o contentamento precisa ser aprendido nos momentos de prosperidade, de fartura, e nos momentos de pobreza, de fome, de escassez. O contentamento é uma questão do coração e não se baseia nas circunstâncias da vida. Steve Gallagher, quando
escreveu o livro No Altar da Idolatria Sexual, no capítulo 4 deste livro, ele fala da espiral, da degradação humana, do declínio na vida do coração do ser humano. E ao mencionar esse declínio, ele fala que há um desenvolvimento no coração dessa pessoa que começa a se envolver em práticas sexuais, em práticas ilícitas e práticas imorais, e ele fala que a pessoa começa a desenvolver em seu coração, e uma das características dessa espiral, dessa degradação, é a ingratidão, que começa a brotar no coração daquela pessoa, que começa a se envolver, então, com pecados de idolatria sexual. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele mostra o que caracteriza os homens dos últimos dias que nós já estamos vivendo. Ele diz que nos últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos, cheios de si mesmo, mais amantes dos prazeres do que de Deus. E ele diz o seguinte, que os homens seriam ingratos. A insatisfação, amados irmãos, é um descontentamento da vida por causa de não se ter o que se quer, ou se tem, logo perde o seu valor e passa então a querer mais. É o desejo de obter mais, é a insatisfação por aquilo que se tem e o desejo de se ter aquilo que não se tem. Quando na verdade nós temos tudo, que é Deus. Um coração agradecido é um coração saciado, é um coração em paz. A palavra de Deus diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, e nós devemos então ter um coração grato. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna, e a palavra de Deus diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós devemos então nos encher do mesmo sentimento que houve em Cristo, de humildade, de doação, de entrega, de amor, de não murmuração. Quando Cristo foi à cruz do Calvário, lá em Isaías 53 diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro, não reclamou, não murmurou, não demonstrou insatisfação, mas pelo contrário, a palavra de Deus diz que ele viu o penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Queridos, que nós venhamos aprender nesta noite a viver contente em toda e qualquer situação, sendo gratos a Deus, sendo gratos aos outros, mostrando gratidão, reconhecimento. É isso que o apóstolo Paulo mostra aqui, o reconhecimento de tudo aquilo que ele havia recebido. Mas aqui nós aprendemos uma outra palavra de vida, em meio aos infortúnios da vida. E para nós desenvolvermos um aprendizado de um contentamento em toda e qualquer situação, é necessário nós dependermos de Deus. É necessário, amados irmãos, nós temos a alegria, satisfação em Deus. É necessário, amados irmãos, então nós nutrimos um coração grato, mas também é necessário nós dependermos do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados irmãos, houve na década de 50 um psicólogo, Abraham Maslow, que desenvolveu uma hierarquia de necessidades, que é chamada a pirâmide das necessidades. E o seu objetivo é determinar o conjunto de condições necessárias para que o indivíduo alcance a satisfação, seja ela profissional ou pessoal. De acordo com essa teoria de Maslow, os seres humanos vivem em busca da satisfação de determinadas necessidades. Para o psicólogo, a perspectiva da satisfação dessas necessidades é o que gera a força motivadora nos indivíduos, ou seja, a necessidade de proteção, a necessidade de sexo, a necessidade de alimento, a necessidade de vida. E ele fala que essas necessidades, elas são, então, a força motivadora nos indivíduos. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a força motivadora está em Deus.
Quando o apóstolo Paulo, em meio a circunstâncias diversas em sua vida, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, quando ele diz, aprendi a viver contente, no grego, autarques, ou seja, autossuficiente, e dessa forma contente, o apóstolo Paulo diz que, embora seja fraco, do Senhor ele recebe forças para suportar, então, qualquer coisa. E é interessante, amados irmãos, observarmos de um homem já idoso, experiente na vida cristã, que havia passado por diversas circunstâncias de apedrejamento, de açoites, de cadeias, de naufrágios, de perseguições. E chega no final da vida, quando ele tinha todas as condições para ser uma pessoa então infeliz, uma pessoa amargurada, uma pessoa maldizente, uma pessoa que só vivia para reclamar, nós vemos ele no cárcere louvando e bendizendo e agradecendo a Deus e com um coração satisfeito. Porque ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser honrado quanto eu posso ser humilhado. Eu posso ter fartura quanto eu posso ter fome. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando ele fala sobre isso, ele está ensinando que Deus nos infunde forças para nós vivenciarmos toda e qualquer circunstância em nossas vidas. Nós vivemos num país onde existem muitos segmentos religiosos que defendem a teologia da prosperidade, que vai exatamente de encontro ao que o apóstolo Paulo está ensinando aqui sobre vivenciar questões de pobreza, questões de humilhação. Na verdade, amados irmãos, essa teologia da prosperidade, ela distancia as pessoas de Deus, faz com que as pessoas se tornem imaturas, insatisfeitas, porque sempre estão buscando a Deus para obter benefícios e não se doar a Deus, se entregar a Deus. O autodomínio de Paulo tem uma origem, uma tonalidade diferente. Ele o deve unicamente àquele que o torna forte, que é Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei qual a circunstância de vida que você está vivenciando nesse exato momento, no meio desta pandemia. Se o seu coração está satisfeito, se o seu coração está infeliz, insatisfeito, se você está vivendo uma vida descontente. Mas a palavra de Deus nesta noite nos ensina a aprender, porque o contentamento, ele é aprendido. Nós podemos usar as circunstâncias da vida para nos tornar pessoas enfermas, porque muitas usam o sofrimento para se afastarem de Deus. Com justificativas, culpam a Deus, culpam as pessoas, culpam o sistema e usam então o sofrimento para viver uma amargura, uma infelicidade e um distanciamento de Deus. O sofrimento jamais pode servir como ferramenta de afastamento do ser de Deus. Nós temos que viver na dependência total dele, em toda e qualquer circunstância. Precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a viver à semelhança de Cristo Jesus. Amados, vivam contentes, vivam satisfeitos, vivam alegres, porque em Cristo há abundância de alegria, em Cristo há abundância de vida, e em Cristo é que nós podemos ser plenamente felizes. Porque a felicidade, amados irmãos, ela não é o fim principal da vida. O fim principal da vida é adorar a Deus, e a felicidade é uma consequência desse propósito sendo cumprido em nossas vidas. Por isso que as pessoas não conseguem se planificarem em objetos, em relacionamentos, no dinheiro, em posses, em casas, em carros, em bens materiais. Por mais que adquirem, sempre estão satisfeitos, porque a planificação da vida
ela se dá somente na pessoa de Cristo Jesus. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina a aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação. Para isso é necessário, então, nós aprendermos a nos contentar no Senhor. É necessário nós aprendermos a ter um coração grato a Deus. Sermos reconhecedores dos grandes feitos do Senhor em nossas vidas. E então é necessário também nós aprendermos a depender de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor aplique a sua palavra na sua vida e que você possa então encontrar esse contentamento que o apóstolo Paulo descreve aqui nesse texto, mesmo em meio a um cárcere, mesmo em meio à privação, mesmo em meio ao sofrimento. Ele fala sobre alegria, sobre satisfação, ele fala sobre gratidão, reconhecimento e dependência de Deus. Seja o Senhor o grande contentamento da sua vida. Seja o Senhor o seu alvo mais alto. Seja o Senhor a sua fortaleza, a sua força para você vivenciar toda e qualquer circunstância na vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Procurando incansavelmente fazer o bem, mas até o bem que eu faço é com intenções más, obras vazias que só enchem o ego de quem as faz. Apontando o erro para fora, mas sou eu quem erro mais. Eu não posso me salvar, é pela graça, é pela graça imerecida que Cristo me salvou. É pela graça, é pela graça imerecida que Cristo me salvou. Deus é santo e eu falho. Deus é forte e eu fraco. Eu e toda a humanidade merece condenação, mas Ele nos deu perdão. É pela graça, é pela graça imerecida que Cristo me salvou. É pela graça, é pela graça imerecida que Cristo me salvou. E o Verbo estava com Deus e era Deus e viveu entre nós. Foi rejeitado, humilhado, cuspido e morreu, mas ressuscitou
graça, é pela graça imerecida que Cristo me salvou. É pela graça, é pela graça que eu sou livre e para o céu